Nós estamos aqui pela graça de Deus nessa manhã, mais uma vez, para buscarmos conhecer esse Deus, como eu disse, esse Deus que é grandioso, bom dia, que criou todas as coisas, que nos fez a sua imagem e semelhança. Um Deus, meus amados, que tem sido atacado de várias formas pela cultura. E hoje nós vamos ver um tema aqui, que é um tema muito interessante, que no final das contas, de um lado, vai justamente buscar atacar a existência desse Deus. De outro lado, vai defender a sua existência. Mas, de um lado, vai buscar atacar a sua existência. Nós vamos falar aqui hoje sobre evolucionismo e criacionismo. Um tema interessantíssimo. Quem aqui já ouviu, já leu alguma coisa sobre isso? Evolucionismo e criacionismo. Graças a Deus. Então, uma boa quantidade de irmãos já tomaram conhecimento desse tema, o evolucionismo, essa teoria científica que, no final das contas, vai atacar a existência de Deus. Como eu disse, vai olhar para a nuvem e só vê fumaça, não vê propósito nenhum. E, de outro lado, o criacionismo, que vai conseguir olhar para as nuvens, a belíssima formação das nuvens, por exemplo, no céu nesta manhã, e dar glórias ao Deus Criador. Então, o título da nossa lição, nós temos estudado essa revista aqui, muito interessante, 13 perguntas cruciais sobre Deus, temas polêmicos, e esse, claro, é mais um deles. Qual é o correto? Evolução ou criação? Quando pensamos na concepção do universo e de maneira mais particular da vida humana. Qual é o correto, hein? Nós vamos ver nessa manhã, se assim Deus permitir. Quais são os objetivos? Davi, bom dia. Sua irmãzinha, oi, tudo bem? É sua irmã? Sua prima, como ela chama? Muito bom dia para você, viu? Vocês são muito bem-vindos. Pode entrar. Quais são os objetivos? Quando a gente terminar isso aqui, o que vai estar na tua mente? Olha que legal. Primeiro, entender a teoria científica do evolucionismo e o criacionismo do universo. Meus irmãos, o crente reformado, ele é ensinado a pensar. Deus quer que você se torne um pouquinho mais racional, inteligente, conhecedor das coisas que estão ao redor, que estão aí na cultura. Então isso é muito legal, eu fico muito feliz de poder dar essa lição para muitos irmãos aqui que nunca viram isso. Você vai sair mais sábio daqui nessa manhã, mais conhecedor, mais preparado para responder a uma cultura que tem negado o Deus que você adora o tempo todo. Esse é mais um dos temas, você vai ver o que tem sido levantado para se negar a Deus aqui, quando a gente pensa na concepção do universo e da vida humana. A semana passada, falando sobre é possível saber se Deus existe, lembra da pergunta que fizemos? Um dos argumentos na defesa de Deus, a gente viu, é justamente um argumento cosmológico. E nós concluímos assim: Deus existe porque o universo existe. Porque a complexidade do universo e da vida não cabe num sistema onde Deus se faz ausente. Não é possível. Então Deus precisa existir. Ele é pressuposto, e a Bíblia, logo em Gênesis 1:1, já apresenta Deus como existente. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Pronto. Deus já aparece revelando que Ele existe. Ele manda, Ele comanda. E nós vamos aprofundar um pouco hoje esse argumento cosmológico, olhando para o universo. Então, primeira coisa nessa aula, nós vamos entender essa teoria científica e veja, ela é apresentada como fato, mas ela não é fato, ela é teoria. E a teoria, ela precisa ser comprovada, ela pode ser mudada, ela não é certa, ela não é um fato. Então por isso que eu digo, é teoria científica do evolucionismo, porque eles estão mudando o tempo todo. E só um parênteses, ela nasce lá em 1859, com a publicação de um livro, A Origem das Espécies, por um cientista, o Charles Darwin, lá em 1859. E os estudiosos de hoje dizem o seguinte: se Charles Darwin fosse vivo hoje, ele teria que ter alterado toda a sua teoria. Porque aquilo que ele concebeu, nós vamos ver aqui, uma espécie de mutação genética das espécies, a ciência hoje já desautoriza. Não é possível que uma planta, com a evolução, vire outra coisa que não uma planta um pouquinho melhor. Mas ele defendia isso. Quando ele olha, por exemplo, que o ser humano vem de um ancestral comum de outros animais. Como que um animal pode evoluir e se tornar um ser humano? Para Charles Darwin, essa mutação genética era possível.
Hoje a ciência já diz, não é possível. Então ele teria que ter mudado isso. Mas essa teoria do evolucionismo ainda é consistente e nega a existência de Deus no final. E do outro lado, claro, o criacionismo do universo olhando para Deus. Em segundo lugar, vamos compreender que o evolucionismo não explica a complexidade da vida. Não explica. Em terceiro, entender que o criacionismo vem sendo confirmado pela ciência. A própria ciência, a arqueologia, faz descobertas o tempo todo da existência de reis do passado, da existência de cidades como Jericó, do dilúvio bíblico. Nós vamos ver isso. Entender que a fé e a ciência não são inimigas. Nós vamos pensar um pouco, que as pessoas querem jogar uma contra a outra, mas a gente vai ver que não. Muitos cientistas eram cristãos. Crer em Deus como Criador, no final das contas, requer fé. E a gente já viu Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi criado a partir do nada. E por fim, perceber que o criacionismo, ele é muito mais do que uma questão intelectual. Olha que importante. É muito mais do que encher a mente de conceitos, de teorias. Não. O criacionismo, ele molda o estilo de vida. Ele molda a forma como você olha para a nuvem e não vê só fumaça, mas vê a glória de Deus ali. Ele molda a forma como você busca conhecer esse Deus e adorá-lo. Então essa aula não é só uma questão intelectual. Deus está moldando a tua adoração a Ele por meio dessa aula. Pense assim, veja essa aula nessa perspectiva e muitas informações, às vezes teóricas, que são maçantes, elas vão ganhar mais vida, porque é Deus moldando a tua adoração a Ele. A divisão dessa lição, introdução, evolucionismo e criacionismo, vamos falar rapidamente, claro, não dá para dar um curso sobre isso. Fatos científicos que provam o criacionismo. Vou lançar um desafio de fé, um argumento de muitas pessoas, que você precisa pensar e é possível respondê-las, uma conclusão e aplicações. Então vamos lá, nós já oramos, não é? Vamos para a nossa introdução. Eu quero perguntar para você, até este momento, em que você tem acreditado a respeito da origem do universo? Você pensa sobre isso? Você pensa? A cultura, filmes, pessoas, te questionam sobre? Escuta, como é que começou tudo? De onde você veio? Quais perguntas sobre a criação você gostaria que Deus tivesse respondido na Bíblia? Gente, a Bíblia não é exaustiva. Ela é suficiente para nos conduzir a Cristo, para nos salvar, para revelar o plano de salvação de Deus a nós. Mas é claro que ela não é exaustiva. Deus é muito maior do que isso aqui. Então, a pergunta sobre a criação que você gostaria que Deus tivesse respondido? Outro dia me perguntaram assim, pastor, a Bíblia fala de Abel e Caim, né? Os filhos Abel e Caim. Mas e aí, Adão e Eva? E os outros filhos? Como é que é o nome deles? Meus irmãos, não está ali. Não precisou. O que Deus precisava revelar para nós era Abel e Caim. O fato da Bíblia não dar maiores detalhes sobre a criação do universo, e o desenvolvimento da vida nele, é motivo para duvidarmos de que tudo foi projetado, criado e vem sendo mantido por esse Deus? Porque a Bíblia não traz os detalhes mínimos de muitas questões. Muitas pessoas dizem, eu não aceito Deus. Mas isso é motivo? As pessoas, de maneira ingênua, elas querem que esse livro, 66 livros, deem conta de descrever absolutamente quem é Deus e toda a realidade por Ele criada. Não é ingenuidade pensar nisso? Pensar assim? Não. Então, se eu não encontrar a satisfação para aquela minha dúvida nas linhas da Bíblia, eu não creio em Deus. Muita gente trabalha assim. A ciência e a fé em matéria de criação da vida, será que elas são opostas? É dizer o seguinte, se a ciência não prova algo, então isso aí não existe? Eu pergunto para você, o amor pode ser provado? O amor como sentimento, a alegria como sentimento, a fé como crença, ela pode ser levada para dentro de um laboratório e analisada no microscópio? Então não existe. Entendeu o ponto aqui? Para muitas pessoas é assim, se a minha mente não alcança a resposta para isso, então eu não acredito. São os céticos.
Como é que você lê Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus todas as coisas. Como é que você se sente ao ler esse versículo? Você crê realmente que foi assim? Ou lá no fundo você para e às vezes questiona? Veja, meus irmãos, o problema não é ter dúvidas. Não é problema. Muitos cristãos têm dúvidas honestas e sinceras sobre muitas questões. O problema é, a partir da dúvida, você negar a existência de Deus. Você não querer buscar a resposta na revelação de Deus. Porque embora a Bíblia não seja detalhada, ela tem muitos princípios que se aplicam para toda a vida, ao âmbito da vida. Então vamos pensar um pouco logo agora no início sobre a evolução. O que é evolução como teoria científica? Você sabe me falar alguma coisa sobre essa evolução? Eu já falei algumas coisas aqui, né? O que Darwin defendeu lá em 1859 e que foi mudando ao longo dos tempos, mas que ainda vige hoje, como criação do universo, né? Quando pensamos em cosmogonia. Cosmogonia são as teorias, as hipóteses que as pessoas aventam para a criação de tudo. O que é evolução? Evolução é o quê? Quando a gente pensa em algo que evolui, é algo que parte de um estágio mais primitivo e avança, e evolui, e cresce, né? A gente já pode pensar mais ou menos assim. Quer dizer, parece que para essa teoria, tudo começou pequenininho e foi aumentando e estamos aqui hoje. Outro dia eu ouvi um exemplo, tem um defensor de uma outra teoria, eu não trouxe ela aqui, é do designer inteligente, o Marcus Eberlin. Ele é muito bom, é um cristão, cientista cristão. Você quer entender sobre esse tema aqui? Evolução, criacionismo, design inteligente, como tudo começou? Vai seguir o Marcus Eberlin, chama Marcus Eberlin. É um cristão muito bom, ele é muito fera. E ele diz o seguinte, a pessoa que crê no evolucionismo, por exemplo, é mais ou menos assim o que ela pensa, Imagina que você quer fazer um bolo, tá? Você quer fazer um bolo. Você pega os ingredientes desse bolo, ovos, farinha, óleo, sal, coloque no porta-mala de um carro. Vai imaginando. Você põe os ingredientes do bolo no porta-mala de um carro e você sai pela estrada. No meio do caminho, esse carro capota. Imagina os ingredientes lá no porta-mala. Ele para. Quando a pessoa abre o porta-mala, adivinha o que tem ali? O bolo pronto. Entendeu? Olha que bacana essa ilustração. Esse é o pensamento dos evolucionistas, quando eles pensam na criação de tudo. Nós vamos chegar lá. Evolução é o processo natural e gradual pelo qual os seres vivos mudam ao longo do tempo, por meio de variações genéticas, seleção natural, adaptação ao ambiente. Os mais fortes vão se adaptando ao longo do tempo, os mais fracos são batidos. Esse conceito é central na biologia e explica como diferentes espécies surgiram e se desenvolveram ao longo de milhões de anos. Portanto, para eles, o universo é antiguíssimo, a Terra é antiguíssima. A teoria da evolução foi proposta, então, em 1859, por Charles Darwin, século XIX, um conceito com a ajuda da inteligência artificial. Evolução. Olha, eu pensei num exemplo. Assim como uma planta que cresce lentamente em direção à luz, a evolução é um processo também gradual, onde os organismos vão se ajustando ao ambiente, vão se adaptando ao ambiente, até se tornarem melhores, mais aptos para sobreviver, se reproduzir e continuar a espécie. Para a teoria da evolução, os seres iniciam com uma espécie, preste atenção. Então, um ser inicia como uma espécie. Pensa num gatinho. Ele iniciou como um gatinho, mas a partir de mutações genéticas, eles chamam, eles podem mudar a sua natureza e se transformar em algo completamente distinto. Isso é o que Darwin planejou naquela época. Então, é assim, uma planta pode se tornar um animal.
Um macaco pode se transformar num ser humano. É o que a ciência chama de uma macroevolução. O que é a microevolução? É uma evolução dentro da mesma espécie. Então, uma planta mais primitiva, enfrentando dificuldades do meio, ela vai ao longo do tempo se tornando mais forte. Isso é possível. Agora, o que é a macroevolução? É você transformar um ser em uma outra espécie. O Darwin entendia assim. Por isso que é muito comum aquela figura do evolucionismo, onde você tem um chimpanzé, com o passar do tempo ele vai se levantando, vai ficando ereto, vai se transformando num ser humano. Entenderam isso? Isso não é possível pela ciência atual. A própria ciência hoje já desacreditou a macroevolução, ou seja, você transformar uma espécie em outra espécie. Isso não. Isso quando foram estudar o genoma humano, quando for estudar o DNA, quando foram estudar os átomos dos seres, eles viram que não pode haver mutação deles. Eles podem melhorar, mas não se transformar em algo diferente. Isso é o evolucionismo como ciência, ou como teoria científica, que pode mudar, como mudou, na explicação da origem e desenvolvimento da vida. E o criacionismo, hein? O que é o criacionismo? O que vocês acham? Juarez? É a criação através do Espírito Santo, do poder de Deus. O que é o criacionismo? É a crença de que o universo, a Terra e os seres vivos foram criados diretamente e intencionalmente, com propósito, por Deus, conforme descrito nas Escrituras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E dentro do criacionismo, você tem algumas ramificações. Por exemplo, tem uma parte que defende um criacionismo literal. O que é isso? Eles dizem assim, sabe os 6 dias da criação? Em Gênesis 1? São 6 dias de 24 horas, como nós conhecemos hoje o tempo. São dias de 24 horas. Portanto, eles falam, a Terra é jovem. A Terra não tem milhões de anos, como a ciência defende. A Terra é jovem. Ela tem por volta de 8.000 a 10.000 anos. É um criacionismo onde eles olham os 6 dias da criação, 24 horas. Mas tem um criacionismo progressivo. O que defende ele? Isso é muito interessante. Sabe os 6 dias da criação? Para esse criacionismo, para esses progressistas, cada dia representa eras de milhares de anos. Então, nesse caso, não são os 6 dias de 24 horas. Cada dia representa uma era. Aí vem, por exemplo, a explicação da pré-história, dos dinossauros. Eu sou bastante tendencioso para crer assim, de que não foram dias de 24 horas, mas foram dias que representaram eras. Então, dentro dessas eras, Deus foi criando as coisas, foi colocando todas as coisas no lugar. Mas veja, o que nós temos que perceber aqui? Se são de 24 horas os dias, se são eras os dias de milhares de anos, não importa. Sabe o que importa? É que Deus estava criando. E aí isso aqui se separa do evolucionismo, que nega a existência de um Deus criador e atribui tudo ao acaso, à interação cega de leis físicas que deram origem a aminoácidos, proteínas, e daí veio toda a vida. O importante é, se foi literal os dias ou se foram eras, não importa, o importante é, Deus estava ali, criando. Foi Deus que criou. Agora veja, crer na existência de Deus e de que Ele criou tudo a partir do nada, coloca o cristão contra a evidência científica. Entendeu a pergunta? Quer dizer, se eu creio em Deus, então eu desprezo a ciência? Não. A fé é inimiga da ciência. Quer dizer, as descobertas científicas a respeito da origem do universo e da vida negam ou comprovam a existência de Deus e de que Ele criou todas as coisas pelo seu poder. A ciência tem comprovado. O cristão não é inimigo da ciência. Não. A gente aprecia a boa ciência. Deus, na sua graça comum, capacita cientistas
para descobrir aquilo que ele criou. Não é assim em todas as áreas do conhecimento humano? Por que grandes cientistas, a gente vai chegar lá, mas por que grandes cientistas, eles eram cristãos, por exemplo? Porque quando eles se debruçavam sobre aquilo que eles se colocaram para estudar na criação, eles chegavam à conclusão de que por trás disso existe Deus. Não é possível, dada a complexidade do que eles estudavam, que isso aqui fosse fruto do acaso. Não tem jeito. É muito complicado isso para nascer do nada, a não ser que Deus tenha criado. Sim, Rita, dada a complexidade e a inexplicabilidade do ponto de vista humano, daquilo que ele está se colocando para investigar, ele não tem saída. Ele fala, gente, aqui nós paramos, a ciência para aqui, não tem como. E no final acredita, ele foi criado para acreditar. O que está obstando essa crença é o pecado no coração dele. Mas ele foi criado como um adorador, não é? A imagem de Deus está nesse homem também, não é? Olha só, vocês já ouviram falar no Big Bang? Big Bang? Já ouviram falar? O Big Bang prova que Deus não existe. Olha que interessante. Ou ele próprio pode ter sido usado por Deus para a criação do universo e da vida. Para pensar nisso. Deus não pode ter criado tudo a partir do Big Bang? Da onde ele veio? Isso que a ciência diz. Lá no início era um pontinho que se expandiu, era quente, se esfriou, deu origem a tudo. Muitas pessoas vão questionar isso aqui quando estudam esse tema. Escuta, a ciência fala dessa explosão inicial do Big Bang, mas de onde veio isso? A energia era uma matéria, era algo pré-existente, a energia sempre existiu. Não tem como, gente, da onde veio isso? Tem que ter sido criado em algum momento. O que foi o Big Bang? Vamos pensar um pouco no Big Bang? Tem a ver com a teoria do evolucionismo. Você vai ouvir por aí, falando, rapaz, você é ingênuo demais em crer nesse Deus da Bíblia. Isso é mito, tudo nasceu do Big Bang. O que é o Big Bang? O Big Bang é a principal teoria científica que explica a origem do universo. Segundo essa teoria, olha o que eles dizem, há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, o universo começou a se expandir. Imagina, só existia um ponto. A partir de um ponto extremamente pequeno, denso, tinha massa e quente, como uma grande explosão. Não foi uma explosão como a gente entende, né? Uma explosão é aquilo que rompe. Não, ele foi se expandindo, foi aumentando, esse ponto foi aumentando. E com o passar do tempo ele foi esfriando, e nasceram as estrelas, as galáxias, os sóis. O que foi o Big Bang? Pontos principais. No início, não havia estrelas, planetas ou matéria, como conhecemos hoje, densa, apenas energia. Eles dizem, a energia é algo que sempre existiu. Com o tempo, o que aconteceu? O universo foi esfriando, essa energia quente, e aí foi formando átomos, depois estrelas, galáxias, planetas, a vida. Nasceu assim. O universo, segundo eles, continua se expandindo até hoje. E o que é importante a gente pensar quando pensamos no Big Bang? O Big Bang não explica o que havia antes dele, ou por que ele aconteceu. Apenas descreve como o universo começou a expandir a partir daquele ponto e a evoluir. Os cientistas, olhando para tudo que existe hoje, eles foram retrocedendo, e eles chegaram a um ponto. E aí eles concluíram, tudo que existe hoje nasceu desse ponto. Mas e esse ponto, nasceu da onde? Aí eles não explicam. Como é que isso apareceu ali? Em resumo, meus irmãos, os evolucionistas negam a existência de Deus, do Deus Criador.
A vida se deu por um processo de evolução natural que iniciou no Big Bang. E os criacionistas? Oi? Sim, Juarez? Você quer falar? Excelente. A ciência não cria, ela descobre. Pairando sobre as águas. Sim. Sim. Pela palavra dele, o poder criador. Isso. Isso. Talvez é um canarinho com uma cor diferente, um pouquinho mais forte, mas é um canarinho. Isso. O Big Bang de Deus. Isso. Muito bem, Juarez. Mutação, né? Isso é uma piração mesmo, né? Mas enfim. João. Exato. Exato. Isso, João. Isso. Sim. Isso, João. Veja, a criação está dentro do espaço e do tempo. Deus está na eternidade. Olha que interessante. Eu gosto de pensar assim, Rita. Exato. Ele é pré-existente a tudo. Se você tirar 1000 anos de 10.000 anos, quantos anos ficam? 1000 anos de 10.000 anos. Fica quantos anos? 9.000 anos. Ok? Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, o que fica? Isso é Deus, irmãos. Fica a eternidade. Não dá para explicar isso. Onipresente. Exato. Ô Juarez, e ser onipresente não significa assim, ó, que um pé de Deus está num lado, o outro pé está no outro. Não. Onipresença é Deus inteiro em todo lugar, o tempo todo. Isso não cabe na nossa mente. Entendeu? E hoje a ciência tem descoberto cada vez mais que o universo não tem fim. Exato. Exato. É humanamente impossível a gente entender isso e muito menos entender Deus, né? Pronto. Se você não entende a criação, como entender o Criador? Percebe a arrogância de muitos cientistas? Ele não se dobra a Deus, mesmo não conseguindo explicar aquilo que ele se mete a analisar. Não. É alguma coisa, mas Deus não. Se ele não se submete a conhecer a Deus, muito menos ao amor de Deus. Exato. João, uma coisa puxa a outra. Ele não vai se render a esse Deus nunca. Isso é o evolucionismo científico. O mistério pertence a Deus. E a gente, exato. Mas é o pecado, é o orgulho, é a autonomia humana que nós ganhamos com Adão e Eva lá no jardim, quando eles quiseram conhecer tudo a par de Deus. Foi isso que o diabo incitou nossos primeiros pais. Isso.
Isso, Juarez. Isso. E os criacionistas, o que eles dizem? Deus existe e criou tudo do nada, seja em 6 dias literais de 24 horas, como conhecemos, ou em 6 etapas, em 6 eras de milhares de anos. A ciência tem provado as afirmações do criacionismo. Isso é importante. Vamos ver alguns fatos científicos que provam o criacionismo? Por exemplo, olha que legal. As leis da probabilidade apontam para um Criador. Por exemplo, para a mais simples molécula de aminoácido, os aminoácidos são os construtores da proteína. E as proteínas é o que está por trás de músculo, tendão, ossos e tudo mais. Então, para a mais simples molécula de um aminoácido ter se formado do acaso, como aquele bolo, vira o carro e o bolo sai pronto lá, para que isso acontecesse do acaso, seria preciso que a Terra fosse, no mínimo, 12 vezes mais antiga do que alegam os cientistas, do tempo de vida que ela tem. Não é possível. Quando eles vão olhar o aminoácido, eles vão dizer, em razão da quantidade de aminoácidos e moléculas que existem hoje, que a ciência já sabe, não. Para que a Terra tivesse a idade que a ciência diz que ela tem, ela teria que ter sido 12 vezes mais antiga do que isso, dada a quantidade de moléculas de aminoácidos existentes. Ainda, a existência, vocês sabem o que são fósseis? Fósseis. Já ouviram falar? Quando os arqueólogos descobrem algo soterrado, uma planta que foi fossilizada, um animal que foi fossilizado, foi soterrado. Olha só, a existência de fósseis, por exemplo, segundo a ciência, quando eles vão na arqueologia, vai descobrindo isso enterrado, prova o dilúvio. Aponta para que o dilúvio que a Bíblia mostra seja verdadeiro, irmãos. Isso aqui é interessante. Por exemplo, quando eles olham para a formação desses fósseis, então fósseis, organismos, pode ser planta, animal, um ser humano. A rocha é muito famosa, lá na Itália, aquela cidade, Pompeia, que foi soterrada pela lava do vulcão, não lembro se foi o Vesúvio, mas ou Kilauea não, Havaí. Um vulcão, no passado, expeliu a lava e soterrou essa cidade, Pompeia. E a arqueologia descobre muita gente ali, fossilizada, que foi de maneira abrupta, de repente, teve a sua casa com a lama daquele vulcão, com a lava, daquele vulcão. Então, pessoas, organismos, plantas, são soterrados sem que haja tempo hábil para sua deterioração. Aquelas pessoas de Pompeia, elas não tiveram os seus cadáveres consumidos pela fauna cadavérica, as larvas. Vocês sabem que quando a gente estuda tanatologia, o estudo da morte, você vai estudar os animais que consomem um cadáver. Existem animais, é a fauna cadavérica, que consome um cadáver depois que ele morre. Pois bem, quando a pessoa é fossilizada, não houve tempo para isso acontecer. Ela é abruptamente soterrada. Então, quando eles vão estudar a formação dos fósseis, quando se aplica alguns métodos científicos para datar o tempo daquele fóssil, quanto tempo tem esse fóssil? Tem alguns métodos, por exemplo, os mais conhecidos, o carbono 14, o urano chumbo. O que eles veem aí? A ciência. Esses métodos de datação, olha que interessante, hoje, eles revelam que há fósseis mais velhos depositados sobre fósseis mais novos na camada geológica das rochas. Então eles olharam que, como que isso pode ser? Porque normalmente os mais velhos estão embaixo, os mais novos vão sendo depositados em cima. Mas como que eles estão vendo que há fósseis mais velhos por cima de fósseis mais novos? Entenderam? Imagina a imagem. Como que isso é possível? Sem ter evidência científica de que essas camadas tenham trocado de posição. Não há evidência de que trocaram de posição. Como que isso aconteceu? Aí, meus irmãos, eles têm que pensar o seguinte, olha, houve
em algum momento da história, um evento cataclísmico que mexeu com isso. Que mexeu totalmente com isso. A arqueologia, por exemplo, tem encontrado valas, buracos enormes, onde estão depositados milhares de fósseis de animais e plantas. E eles dizem algo de maneira abrupta, forte, com uma força invencível, arrastou tudo isso para essas valas. Então imagina, uma vala enorme, com quilômetros, onde estão depositados milhares de fósseis. Quem explica isso? A ciência tem que se dobrar, por exemplo, ao dilúvio. Porque você imaginou o que foi chover 40 dias e 40 noites sem parar? A gente tem visto cidades que elas são devastadas por algumas horas de chuva intensa. Agora você imagina 40 dias e 40 noites de chuva intensa? Faz um estrago no mundo. Da terra, os mares invadiu. Foram abertas. É uma forma de dizer, a chuva foi forte, gente, inundou a terra inteira. Produziu o quê? Esse fenômeno aqui, ó, que a arqueologia tem encontrado. Valas enormes com milhares de fósseis. Isso aponta para o dilúvio bíblico. Aponta para isso que a Bíblia diz. Além disso, os fósseis encontrados não oferecem evidência alguma de que ocorreram mudanças graduais que contribuíssem para a transformação de uma espécie em outra ao longo do tempo. Eles foram estudar esses fósseis e eles viram que não tem mutação genética, não tem transformação de um fóssil em outro. Não. O que começou, terminou. Datando por aqueles métodos, carbono 12, o urânio, chumbo urânio, eles entenderam o seguinte, ó, nesses fósseis, o que está no início dele, está no final dele, quando ele foi soterrado, entendeu? Não tem mutação genética. Então, opa, cadê a mutação genética ao longo dos anos, do tempo, que transformou uma coisa em outra? Um animal nasce animal e morre animal da mesma espécie. Pode ser que ele se transformou em algo mais forte, mas um animal é da mesma espécie, não se transformando em outra espécie, como quer o evolucionismo, ao transformar símios em seres humanos. Mas olha essa aqui, isso aqui é muito legal. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nas leis da termodinâmica, que regem o calor, a energia. A segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, ó, tudo que é organizado tende a se desorganizar com o tempo. Isso aqui é muito legal, a gente vai ver na vida isso aqui. Então, há uma tendência de que com o passar do tempo, tudo que é organizado vai se desorganizando. Olha só, em termos simples é assim, ó, a energia disponível para realizar um trabalho diminui com o tempo. Não é assim o nosso ânimo para fazer alguma coisa? Isso é natural. Você começa a fazer uma coisa, com o passar do tempo, você vai cansando. Os sistemas tendem naturalmente a se desorganizarem. Olha um exemplo, um gelo derrete, ou não. Tira um gelo do congelador, põe ele aqui. O que vai acontecer com ele com o passar do tempo? Ele vai derretendo. Aplicação da segunda lei da termodinâmica. Uma casa abandona-se e deteriora. Você pinta uma casa bonitinha, você pinta uma parede, daqui a pouco o que acontece? Com o passar do tempo, a ação do sol, da chuva, ela vai embolorando, ela vai rachando, vai descascando a pintura, vai se deteriorando com o passar do tempo. O calor flui do quente para o frio. Hoje de manhã eu quis fazer um café, esquentei uma água, estava quente, eu desliguei. Aí eu fui fazer outras coisas lá. Quando eu voltei, o que aconteceu com a água? Estava morna, eu precisei esquentar de novo. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Então, coisas que são organizadas com o passar do tempo vão tendendo a se desorganizar. Agora, olha que interessante. Essa lei natural, a ciência
isso está presente, ela é incontestável, ela é absoluta, na física, na química e na engenharia para a vida. Agora eu pergunto, meus irmãos, sim, Juarez, mais denso? Sim, exato, isso. Olha que legal, o ar gelado, ele desce, ele nem fica reto e nem sobe, onde é mais, ele desce, o ar ele desce, porque ele é mais denso. Agora olha só, vamos aplicar ela ao universo, a segunda lei da termodinâmica. Como o universo organizado, surgido do Big Bang, poderia continuar se expandindo de modo organizado, se essa lei da ciência, da física diz, a tendência desse universo é, descer ladeira abaixo. Como que ele foi crescendo em organização, contrariando a segunda lei da termodinâmica? Como? Entenderam isso? A tendência é para não ter terra, não ter água, não ter vida, não ter ar, não ter oxigênio, não ter nada. Houve um Criador, uma fonte externa ao universo, responsável por manter a sua organização enquanto ele se expandia, enquanto ele se desenvolvia. Do contrário, entregue a si, ele se desorganizaria e seria inabitável. Entenderam, meus irmãos? A própria lei da termodinâmica, a ciência, dizendo, não dá para a gente chegar numa concepção de universo que temos hoje, de modo organizado, tendo essa lei por trás. Não dá. As coisas teriam se desorganizado. Mas o contrário, a ciência tem provado que as espécies têm evoluído dentro das suas espécies, têm melhorado. Para pensar, vamos lá. Está atrapalhando eles, é um tiro no pé deles. E eles não podem negar, porque é uma lei científica, é uma lei natural. Olha lá, eu pensei em algumas coisas, Agora, vamos pensar o seguinte, irmãos. Deus nos trouxe aqui para a gente pensar. Deus poderia ter usado a evolução para criar o mundo, um processo evolutivo? Deus é Deus, não é? Se ele decidiu usar a evolução em algum grau, ele poderia ter usado? Claro, poderia. Os 6 dias da criação são de 24 horas ou são eras geológicas de milhares de anos? E 1000 anos como um dia, João. Muito bem lembrado do Salmo. Olha só, gente, é Deus, nós estamos pensando em Deus. Não dá para descartar que Deus pode ter usado eras, a pré-história. Existem fósseis de animais enormes, dinossauros, que viveram lá no passado. Eu creio nisso, que houve essa era lá atrás. A Bíblia não é conclusiva quanto a isso, irmãos. Exatamente, está vendo? Aqui que é a questão da fé. A despeito disso, nós cremos que há um Deus que criou todas essas coisas. Se Ele criou de um modo ou de outro, a Bíblia não é conclusiva. Absolutamente ela diz, foi assim. Não. É perigoso a gente especular a Bíblia. Por isso está cheio de incrédulo por aí, que fica querendo especular. Pega uma vírgula e transforma, fala, não, se eu não crer, se eu não tiver a explicação exata disso aqui, eu não vou crer. E Jesus falou, para Tomé, feliz aqueles que creram sem ver. Isso é fé, irmãos. Não é de todo mundo. Não é. O reverendo Augusto Nicodemos, por exemplo, ele tem um entendimento. E eu acho muito plausível também, quando ele olha para os dias da criação. Se são literais, 24 horas, ou se são eras geológicas. O reverendo, ele diz assim, lembra que foi Moisés que escreveu Gênesis para um povo, para mostrar para esse povo a origem de tudo, na perspectiva do Deus Criador, que se revelou a ele. Certo? Moisés escreveu o Pentateuco para aquele povo, para instruir aquele povo de quem é Deus, que estava guiando aquele povo para Canaã. O reverendo Augusto diz assim, pensando nisso, Moisés não escreveria ao povo para confundi-lo com as hipóteses de criação da vida que os gentios tinham em seus dias. A cosmogonia, Os povos gentios, todos eles têm hipóteses de criação. Então, para os gentios, os deuses, muitas vezes, são deuses egoístas,
são deuses que brigam entre si para a criação de todas as coisas, são deuses que se fazem homens e que se misturam aqui no nosso meio. Tem um episódio no livro de Atos, né, que Paulo faz uma cura e a cidade fica pensando assim: Senhor, os deuses baixaram na terra. Por quê? Porque era uma crença daqueles povos, de que homens poderiam ser deuses. E Moisés está dizendo para aquele povo: o Deus ao qual servimos é o Deus Todo-Poderoso, ele é diferente de todas essas divindades dos outros povos e das hipóteses de criação. Sim, João? Tinham? Eles tinham tantos deuses que existia o culto ao Deus Desconhecido, para não escapar nenhum. Isso, João. Era para não escapar nenhum Deus. Então vamos botar uma estátua ao Deus desconhecido. Assim a gente abrange todos os outros. Mas eles tinham fé, claro. Paulo fala, esse Deus desconhecido é justamente o Deus que... Porque vocês não conhecem. Eu vou apresentá-lo a vocês. Vocês não conhecem esse Deus. Ele é o Deus. O Deus. Exato. Então, pensando nisso que Moisés escreveu, dos 6 dias, o Augusto diz assim: ele usou 6 dias de 24 horas, que era o tempo que seus leitores conheciam e entenderiam. Moisés não ia confundir o povo. Qual era o tempo que o povo conhecia lendo Gênesis 1? Era um dia de 24 horas. E não um dia que era uma era geológica. Mas isso é o entendimento do pastor Augustus. A Bíblia não é conclusiva se era 24 horas ou se eram eras, se era um período grande de tempo ali, né? Mais do que saber se eram de 24 horas ou dias de eras de milhares de anos, dentro dos quais a evolução natural foi conduzida por Deus no desenvolvimento das espécies, o que é importante, irmãos? O importante é saber que Deus iniciou o processo da criação de tudo que existe. Foi Deus. O universo, a terra e a vida não surgiu do acaso, não surgiu do Big Bang, mas veio das mãos de Deus. Entenderam isso? Veio das mãos de Deus. A ideia de que a Terra levou milhões de anos para se formar, então, não é incompatível com a crença em Deus como Criador. Não é. Deus pode ter usado esse processo para formar a Terra. Entende? Nós não precisamos negar Deus, porque você tem a ciência mostrando que a Terra tem milhões de anos. Ok, se você acredita nisso, você pode continuar crendo que Deus usou isso para formar a Terra. Entende? Entendeu isso? O fato dos seres vivos estarem constantemente se aprimorando, se adaptando ao meio para a sua sobrevivência, não é incompatível com a crença de que foram no início criados por Deus. Como eu disse, microevolução é diferente de macroevolução. O cristianismo bíblico pode conviver com a microevolução, ou seja, evolução de uma espécie sendo a mesma espécie ao longo do tempo. Ela vai se adaptando, ela vai melhorando. Então, por exemplo, hoje, isso é muito comum acontecer. Por que pesticidas têm que ser constantemente aprimorados? Isso, Rita, porque as pestes que atacam um pomar vão se adaptando ao veneno. E daqui a pouco aquele veneno não mata mais. Por quê? Ela está forte, tem uma armadura. Mesma coisa do antibiótico. As bactérias vão evoluindo, irmãos. Mas ela se transforma num vírus ou ela continua sendo bactéria? Esse é o ponto. Para os evolucionistas, uma bactéria pode virar um vírus em algum momento. Não, ela continua sendo uma bactéria. Isso é microevolução. Então o cristianismo bíblico, ele convive com essa microevolução, mas não com a macro, que é uma bactéria se transformando num vírus. A ciência comprova que um grande evento mundial devastou a Terra no passado, em razão de achados fósseis geológicos, aquelas valas enormes. A Bíblia não é um livro científico, irmãos. Isso é importante. Tem gente que quer que a Bíblia explique todos os fenômenos da ciência. A Bíblia não foi dada
para ser um livro científico, embora ela é a base de toda a ciência, porque ela revela o Deus que criou todas as coisas. Mas ela não é um livro científico. Ela foi dada para que Deus fosse conhecido, para que o homem se conhecesse, para que a gente corresse para Cristo, porque nós precisamos de salvação da nossa alma, restauração da nossa vida, reconciliação com Deus, algo que o pecado rompeu lá no jardim. Deus se revelou para isso, para conduzir o seu povo a Ele, para que tivéssemos esperança ao lutar aqui nessa vida de dor, contra o pecado em nós, contra um mundo que conspira contra Deus, contra cientistas que atacam a existência de Deus. Mas ela não é um livro que explica tudo. Não, a ciência. Isso. Não, é infinita, não é? É isso. Alguns cientistas de Deus, eu chamei aqui, olha que lindo isso. Alguns homens que, quando foram estudar, falaram, Deus existe. Não tem jeito. Olha lá, Isaac Newton, pai da física clássica e da gravitação universal. Ele é um cristão convicto. Ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Isaac Newton. Johannes Kepler descobriu as leis do movimento dos planetas, as órbitas. Ele via a sua ciência, olha só, como uma forma de pensar os pensamentos de Deus. Aquilo que ele viu ali, ele falou, meu Deus, isso aqui tem que haver Deus, a ordem que existe isso, a criatividade, tem que haver Deus. Blaise Pascal, o inventor da calculadora, né, matemático, físico brilhante, cristão, ele escreveu sobre fé e razão na sua obra Pensamentos. Não são opostas, não. James Clerk Maxwell desenvolveu equações na área do magnetismo, cristão devoto, defensor da harmonia entre ciência e fé, que tantas pessoas hoje, para negar a existência de Deus, diz, não, uma coisa é ciência, outra coisa é a fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Grandes cientistas já bateram o martelo, de jeito nenhum. Louis Pasteur, fundador da microbiologia. Hoje, a medicina deve muito a esse servo de Deus. Olha, ele era um criacionista. Evolucionismo não faz sentido na mente desse homem. Ele é um criacionista. E olha o que ele diz, olha que ele cunhou essa frase. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima dele. Olha o que ele diz. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Então, aquele cientista arrogante, orgulhoso, que acha que tudo é a ciência, isso vai nos afastar de Deus. Mas aquele que realmente se coloca, se debruça sobre os mistérios daquilo que ele está pesquisando, vai levá-lo a se aproximar de Deus. Entenderam? Que coisa linda isso. Um cientista verdadeiro vai se curvar diante da existência de Deus. E agora, um desafio de fé para nós. Você vai encontrar muita gente falando o seguinte, ó. A criação é um mito, rapaz. Galileu Galilei. Sim. Foi perseguido, expulso. Sim, exato. Ó, a criação é um mito, rapaz. Assim como toda a Bíblia. Por meio de investigação científica, sabemos que os homens não passam de seres bioquímicos. Ao longo de bilhões de anos, a vida evoluiu como resultado de alterações biológicas, começando por um organismo monocelular, uma célula, até chegar ao ser humano, com bilhões de células, em toda a sua complexidade, bem como a todas as demais espécies. Tudo é uma questão bioquímica, de evolução natural, cega, que nasceu do acaso, sem fim nenhum. Você vai encontrar muita gente falando isso. E eu pergunto, como você responderia a essa pessoa? O que você diria para ela, hein? Está vendo como é importante uma aula como essa? Você não vai lembrar de tudo que a gente está vendo aqui,
mas alguma coisa o Espírito Santo pode trazer ao teu coração. E eu vou te ajudar daqui a pouco com algumas questões. Como é que você responde a esse tipo de ataque? Outro dia, vocês acham que isso é coisa distante? Minha filha tem 10 anos, né? Aí outro dia, o livro da escola estava ensinando o quê? Claro, a evolução. E ensina a evolução não como teoria, que precisa ser comprovada, que pode ser mudada. Não. Na cabeça das pessoas, a evolução é colocada como fato, como algo posto, algo certo. E a gente está vendo aqui que se Darwin fosse vivo hoje, ele já teria que mudar a teoria dele. Já está desautorizado esse negócio de mutação genética. Mas é ensinada a evolução para as crianças como um fato. E a minha filha foi brincar com as coleguinhas e falar: ah não gente, isso aí é muito estranho. Eu não sou a evolução de um animal não. Eu fui criada por Deus. Gente, ela foi ridicularizada. Depois ela veio conversar comigo e eu expliquei a ela. Mas ela foi ridicularizada. Chamaram ela de ingênua, de bobona. É isso. A gente precisa estar desperto para isso, para poder responder. Eu não sei você, irmão, mas eu me sinto muito mais confortável em saber que eu fui criado por amor à imagem e semelhança de Deus do que eu sou um animal evoluído. Eu não sei você, mas eu penso assim. Isso mesmo, Juarez. É o perigo. Ela está absorvendo tudo aquilo, né? Isso mesmo. Isso. Ela vai reproduzindo depois. Exato. E essa cultura ateísta tem trabalhado nessa geração. Porque a nossa geração já está formada. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Agora, essa nova geração, olha como tem sido bombardeada. Então, irmãos, olha lá. Alguém quer falar? Não? Foi aqui no fundo, né? Olha que interessante. Vamos pensar então para responder a esse cidadão? Ó, a teoria da evolução tenta explicar um corpo físico evoluído. Mas e a alma humana, hein? E a parte imaterial do homem? E agora? E a consciência moral do certo e errado, que todo mundo tem, inclusive um cientista ateu? De onde veio isso? E a experiência espiritual, que questiona se há Deus ou se há vida após a morte? De onde vem isso? Muitos vão dizer: é da evolução do cérebro com o passar do tempo. Mas não há evidência que prova isso. Que o cérebro traz esses sentimentos, esses questionamentos, esses juízos de valor que escapam de um processo de evolução. E sentimentos como amor ao belo, ao próximo, compaixão pelos que sofrem, dons artísticos, atos de auto-sacrifício nas guerras. De onde vem isso? Da evolução? Como que isso pode ter evoluído? A realidade humana vai muito além do aspecto físico. Você não é só carne. Você tem uma parte imaterial. Como explicar a noção humana de que há um ser superior diante do qual prestaremos conta da nossa vida? Você vai em povos isolados no meio da selva, eles estão lá tentando apaziguar a ira das suas divindades com rituais. Da onde veio isso na vida dessas pessoas? De onde vem a noção humana de um ser superior que não existe no restante da criação evoluída? O macaquinho não presta culto, não tem noção do criador dele. Uma planta também não, mas o homem tem. Por que o homem é diferente do restante da criação? A Bíblia fala da imagem de Deus nele. A história humana tem revelado que o ser humano tem evoluído moralmente e espiritualmente para se tornar melhor com o passar do tempo, ou ele tem involuído.
a história humana. Olha para o homem, olha para as guerras, olha para o holocausto. O homem tem melhorado moralmente e espiritualmente, ou ele tem piorado? Isso aqui também é um tiro no pé dos espíritas, né? Que falam que o homem vai evoluindo. Evoluindo para onde? Tem um estudioso que diz assim, que se a evolução fosse verdadeira, o final da cadeia seria um demônio. O homem evoluiria para se tornar um demônio, porque o amor está se esfriando do ser humano cada dia mais. E isso Paulo já havia dito para Timóteo. Nos últimos tempos o amor se esfriará. Mães, muitas mães matam seus filhos por nada, para fazer ciúme no amante, sendo levado como um matadouro. Exato, Jair. Isso. Deus vai abreviará, principalmente lá no período da grande tribulação, aquele momento muito próximo do retorno de Cristo. Porque se o Senhor não abreviar ali, nossa, seu corpo físico tem progredido, respondendo a esse nosso amigo, seu corpo físico tem progredido em termos de vida eterna? Ou ele vai morrer como sempre morreu? Cadê a evolução? Por que você morre, hein? Por que a evolução não dá vida eterna para você? São respostas que você vai fazer esse cara pensar. Qual o sentido da vida para um evolucionista? Para esse aí. Onde termina tudo? A evolução tem um fim ou ela é infinita? Para um evolucionista, sabe qual é o sentido da vida? Comer, dormir e morrer. É vida sem esperança após a morte, por exemplo. Não há diferença entre uma planta, um cachorro e um ser humano na essência da vida. Eles vivem para o momento presente, existencialismo como filosofia de vida. É o aqui e agora e nada mais. Veja que vida vazia de alguém que segue pelo caminho do evolucionismo. Não há esperança nenhuma, não há propósito de vida. Faça o que você tem que fazer agora, não há código moral, não há Deus, meu caro. Qual o sentido da vida para um criacionista? Em contrapartida, Eclesiastes 12, de 13 a 14, Salomão está velhinho, né? Ele pensou na vida, em tudo que ele fez, e ele chegou à seguinte conclusão. Eclesiastes 12, de 13 a 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, 2 pontos, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo entendeu isso quando foi achado por Cristo. Lá em Gálatas 2:20 ele diz: portanto, para mim, não, esse é outro texto, o viver é lucro e o morrer é Cristo. Gálatas 2:20 ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, o sentido da minha vida, agora que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que mais atrai você, hein? A ideia do criacionismo ou a ideia da evolução? A gente precisa responder isso como crentes. Qual o sentido da vida? Qual o propósito da tua vida? O que mais te atrai? O evolucionismo ou o criacionismo? Teoria. Não adianta botar como fato incontestável, é teoria. Exato. Apresenta como fato, Juarez. Não tem, mas eles apresentam como fato. É assim, eles dizem. Isso não é muito honesto, não é? Isso não é muito honesto. Exato. Vamos concluir? Lembra do texto de Hebreus 11:3? Alguém abra lá em Hebreus 11:3? Hebreus 11:3, e leia em voz alta para mim. Hebreus 11, versículo 3.
Então, por que nós cremos que o universo e a vida foi formada pela palavra de Deus? Porque nós temos o quê? Fé. Então, a pergunta: a questão da origem do universo e da vida nele pode ou não ser respondida em sua plenitude, na sua totalidade, por meios científicos ou racionais? A ciência vai responder em algum momento de maneira absoluta que o universo foi formado pelo caos, pelo Big Bang, pelo acaso? Eles vão responder que foi Deus que formou, de outro lado? Não, porque precisa ter o quê? Fé. Que privilégio, meus irmãos, Deus nos deu essa fé. Consegue agradecer a Deus por isso? De onde vem a resposta? Hebreus 11:6, leia para mim, Hebreus 11, versículo 6, está no mesmo capítulo, né? Olha lá. Para crer que Deus existe, é preciso o quê? Ter fé. Entende? Sem fé é impossível crer que Deus existe e que abençoa aqueles que a Ele se aproximam, inclusive lhe dando plena convicção de que o universo e a própria vida dele foi feita, criada por esse Deus. Um cientista cético, ateu, jamais vai defender a existência de Deus se ele não tiver esta fé, que segundo Efésios 2:8 é dada por Deus ao homem. Entende? Nós temos que ter discernimento espiritual para entender o que se passa no coração de um cientista incrédulo. Ele não tem fé, por isso que ele nega agradar a Deus. E no contexto aqui, agradar a Deus dando a Ele toda a honra pela criação do universo. Entendeu? A fé leva o cristão a não duvidar de que tudo que existe foi criado por Deus no início dos tempos. Se foi em 6 dias literais de 24 horas, ou em 6 eras geológicas de milhares de anos, nós não sabemos com certeza absoluta, mas nós cremos sem duvidar de que Deus estava controlando todo o processo da criação do universo e da vida nele existente. O cristão, ele é criacionista, meus irmãos, e não evolucionista. Isso ficou claro, né? Se você é crente, você é criacionista. Você crê que Deus existe e de que Ele criou todas as coisas a partir do nada. O cristão crê em Deus como Criador e não na energia cega que explodiu e criou tudo. Como aquele bolo lá, que tem os ingredientes no porta-mala, o carro capota, o cara abre o porta-mala, o bolo está pronto, sem que ninguém tenha agido ali. Não, isso não faz sentido. Defender o criacionismo, então, não é apenas uma questão de debate intelectual, mas molda a forma como vivemos, pensamos, tratamos os outros e nos relacionamos com Deus. Faz sentido isso? Não é só um debate de ideias, não é só academia, mas isso molda a nossa adoração a Deus, fortalece a nossa fé, nos faz querer viver mais para conhecer esse Deus e servi-lo em nossa vida. O criacionismo nos lembra, nós somos criados com amor por um Criador sábio e santo. Nós não somos um animal evoluído. Vamos fazer algumas aplicações rapidamente? Vou só ler, tá? Não vou discuti-las, vou só ler. Pensar no criacionismo e tudo que vimos hoje leva-nos a quê? De maneira muito prática. Primeiro, afirma o valor e a dignidade do ser humano. Se fomos criados à imagem de Deus, toda a vida humana tem valor intrínseco nela mesma, tem a imagem de Deus nela, desde o ventre até a velhice. Por isso que nós não somos a favor da eutanásia, por exemplo, a morte dela. Está difícil demais? Desliga o aparelho e mata essa pessoa. A imagem de Deus está ali, há valor intrínseco na vida daquela pessoa. Só Deus pode tirar a vida e dar a vida. Por isso que nós não somos a favor ao movimento pró-aborto. Aconteceu isso com você? Você é mais valiosa do que há no teu ventre. Pode expelir o que há no teu ventre. O cristão não é a favor disso. Não pode. Há valor intrínseco na vida daquele feto.
a vida, já há alma ali, naquela barriga. Não dá. Isso impacta como tratamos os outros, com respeito, compaixão e justiça, sem reduzir pessoas a meros produtos do acaso, como fazem os evolucionistas. Toda a vida tem valor intrínseco em si. Segundo lugar, dá propósito e sentido à vida. O criacionismo ensina que não somos frutos do acaso, mas de um plano divino. Isso nos leva a buscar viver com propósito, responsabilidade e adorando a esse Deus que nos criou. Terceiro lugar, o criacionismo fundamenta a ética e a moral. Claro, se Deus é o Criador, Ele é a autoridade sobre o certo e o errado. Esse foi o problema de Adão e Eva, né? Instigados por Satanás. Eles quiseram descobrir a moralidade por sua própria conta e não depender do que Deus falava e orientava eles no jardim a cada dia. O diabo diz: larga a mão disso aí, vocês podem ser como Deus, conhecedores de tudo. E aí, olha a situação, onde nós estamos hoje? Onde a moralidade está hoje? Porque o homem se fez da sua verdade e abandonou a verdade de Deus. Isso fornece uma base sólida para decisões morais, ao contrário do relativismo comum e visões puramente naturalistas. Cada um tem a sua verdade, e olha como o homem está hoje. Não há mais base para a verdade na vida de muitas pessoas. Não há mais um caminho certo para seguir. Eu faço o que eu quero. Então, se hoje eu sou homem, mas eu me sinto mulher, eu vou me portar como mulher, por exemplo. Em quarto lugar, o criacionismo inspira cuidado com a criação. Claro, como mordomos da criação, nós somos chamados a cuidar do meio ambiente com responsabilidade e gratidão. Em quinto lugar, fortalece a fé dos jovens. Olha só, minha filha, diante do naturalismo, do evolucionismo. Ensinar o criacionismo ajuda crianças e jovens a resistirem à ideia de que Deus é desnecessário. Não, tudo que tem aqui é fruto do acaso. É o bolo que se formou bolo por si mesmo. Oferece uma cosmovisão, uma visão de mundo coerente que une fé, razão, ciência. Não precisam ser opostas, elas caminham juntas debaixo da condução desse Deus. E por fim, estimula o louvor ao Criador. Contemplar a criação, como vi as nuvens hoje pela manhã vindo para cá, leva ao louvor, admiração e humildade diante da grandeza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Graças a Deus, irmãos, nós somos criacionistas. Criacionistas convictos, porque Deus nos deu essa fé. Graças a Deus por isso. É motivo de gratidão a Ele por tudo isso. Amém? Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Oi? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Saímos daqui com a fé mais fortalecida nele. Nós temos sim, ele faleceu recentemente, né? Ele vivia nos Estados Unidos. É o... faleceu recentemente. Ele teve um infarto em casa. Infelizmente. Ele era muito... esse Marcos Eberlin que eu falei, eles eram muito amigos. Oh, Senhor, como é que era o nome dele? Algum irmão se lembra? Sim, eu fui assisti-lo aqui na Presbiteriana em Rio Preto, na Maceno, na segunda igreja lá, no bairro Maceno. Esqueci o nome dele agora, irmãos, que pena. A Carol vive tirando sarro em mim. Fala que eu gostava muito dele, que ele era um velhinho, que ele era... Mas eu gostava muito, ele era muito bom. Criacionista, cristão, cientista, né? Esqueci. Vamos orar para encerrar essa aula? Alaís, você pode orar aqui, irmão, para encerrar essa aula? Ora aqui, para encerrar essa aula. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, pelo ensino da palavra, e demos graças por nossa sabedoria para lidar com esse mundo tão... Oh Deus, obrigado. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Sim, obrigado, Senhor. Pelo almoço, boa noite, em nome de Jesus.
Em nome do Senhor, amém. Amém. Que Deus os abençoe. Um bom domingo a todos.